Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 31 de agosto de 2024. A delegação colorada já está aqui em Caxias do Sul, de onde falo neste momento, direto da concentração do Internacional, às vésperas de um duelo importantíssimo contra o Juventude, amanhã no Alfredo Jaconi, às 18h30, e é um duelo que marca muito. Quem sabe uma revanche do Inter pelas eliminações na Copa do Brasil e na semifinal do Gauchão, e uma pressão muito forte no ex-técnico do Juventude, atual técnico do Inter, Roger Machado. Tem protesto sendo realizado pelo torcedor do Juventude. Amanhã vai ser um caldeirão, vai ser um clima tenso para essa partida. Tem alguns detalhes para a gente trazer sobre isso. Chegou até o Roger Machado essa situação, mas a gente vai falar sobre o time, imagens da chegada, o jogador que pode não jogar porque tem uma proposta do futebol árabe e pode estar de saída do Internacional, os contatos que surgiram pelo goleiro do Inter que pegou o pênalti no meio de semana. Tem uma situação envolvendo uma saída que não é mais por empréstimo, agora ele vai rescindir com o Inter. Tem muito pra gente falar do Colorado nesse conteúdo. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20% sair brincando lá na KTO. E aproveita! Amanhã tem dupla Grenal em campo. O Grêmio na volta da Arena contra o Galo, 11 horas da manhã, amanhã lá em Porto Alegre, e aqui em Caxias do Sul, no Jaconi, 18h30, tem Inter e Juventude, Juventude e Inter. Bom, o Internacional treinou hoje pela manhã, com portões fechados, lá no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Amanhã tem esse jogo aqui em Caxias do Sul, falo direto da concentração do Internacional, 18h30, contra a equipe do Juventude. O Inter treinou pela manhã, portões, como eu disse, fechados. Teve, antes da atividade, a apresentação do novo lateral direito do Inter, Natan, que está com a delegação, e a gente vai falar também sobre isso. E depois desse treinamento, a delegação veio aqui à tarde, chegou por volta das 4h15 da tarde em Caxias do Sul. Alguns torcedores acompanharam a chegada da delegação no saguão, aqui do hotel em que o Inter está hospedado. E as principais novidades, tá? Rogel e Mercado estão suspensos, fora da partida. Fabrício, Luca e Wanderson seguem por ordem médica de fora. O Fabrício se recuperou da lesão na tíbia, mas ainda está em retreinamento. O Luca, recuperado de dores musculares, ainda está em retreinamento. E o Wanderson segue com uma lesão na panturrilha. Todos esses três ainda não foram 100% liberados. Johan e Luca Drummond, por opção técnica, não estão com a delegação. As grandes novidades: o Cleiton Sampaio, que se escreve Clayton, mas é Cleiton Sampaio que se fala, e o lateral direito Natan. Os dois devem fazer as suas estreias amanhã. O Natan como titular, o Cleiton Sampaio no banco de reservas, e tem o Rocher que está voltando também de suspensão. O Antony foi o titular, pegou pênalti contra o Cruzeiro no último meio de semana. Os relacionados do Inter, tá? Rocher e Antony, os goleiros. Os laterais, René, Bernabé e Natan. 2 laterais esquerdos e um lateral direito, então, de origem. Os zagueiros, Vitão, Igor Gomes, Robert Renan e Cleiton Sampaio. Os volantes, Bruno Henrique, Thiago Maia, Fernando, Bruno Gomes e Rômulo. Os meias, Alan Patrick e Gabriel Carvalho. E os atacantes, Bruno Tabata, Wesley, Ener Valência, Borré, Alário, Ricardo Matias e Gustavo Prado. Esses os relacionados do Inter para o jogo aqui em Caxias do Sul. E até dá pra gente já desenhar esse provável Inter, tá? Que não deve ter muitas surpresas. Rocher no gol. Natan na lateral direita, deve fazer a sua estreia. A informação é de que ele treinou como titular e que o Roger teve uma conversa com ele, então o Bruno Gomes deve ser devolvido para sua função de volante. Então, Rocher, Natan estreante na lateral direita, Vitão e Robert Renan dupla de zaga, e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando e Thiago Maia, os 2 primeiros volantes, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley, e o Borré no comando de ataque. Esse é o provável Inter, mas tem um desses jogadores que pode acabar não jogando, porque pode estar de saída, e eu vou contar mais sobre isso quando a gente for falar de mercado aqui nesse conteúdo. Antes a gente tem que falar de ambiente, tá? A gente está projetando um ambiente de tensão nesse jogo amanhã, às 18h30 no Alfredo Jaconi. É a expectativa de todos por aqui, porque a gente sabe como foi a saída do Roger e a vinda para o Internacional. O Juventude bateu o pé dizendo que não existia nada, que era uma invenção de nós da imprensa gaúcha, uma possibilidade do Roger assumir o Internacional e deixar o Juventude, enquanto o Roger não negava a possibilidade. E os dirigentes, inclusive no Alfredo Jaconi, eu fui agora no jogo da Copa do Brasil, quando o Roger faz esse jogo pela Copa do Brasil contra o Internacional, depois ele faz mais um até ser anunciado pelo Inter, a gente foi ameaçado
por pessoas da direção do Juventude, conselheiros também, torcedores, porque a gente estaria inventando que o Roger viria para o Inter para tentar desestabilizar o Juventude às vésperas de um jogo decisivo de Copa do Brasil. Então era um clima ali já muito tenso. E acontece que a gente não estava inventando e o Roger foi para o Internacional. E aí, quem vira persona não grata já não é mais a imprensa, é o Roger Machado. E a gente está vendo um movimento de torcedores do Juventude que estão imprimindo notas de dinheiro com o rosto de Roger Machado. Notas de 100, 200 reais e que serão arremessadas amanhã no gramado e também nas arquibancadas do Alfredo Jaconi em protesto ao movimento do Roger Machado de ter trocado o Juventude pelo Inter e alegando que ele trocou por dinheiro e que ele é, neste caso, um mercenário. E vai ser um ambiente muito hostil amanhã, expectativa de que todos os ingressos ainda amanhã estejam vendidos e a torcida do Juventude lote o seu espaço no João Alfredo Jaconi, assim como a torcida do Internacional no seu espaço visitante. Sobre esse ambiente, inclusive, ouvi de pessoas do Inter que o Roger já teve acesso a isso, viu, mas o relato que eu ouvi é de que ele está tranquilo em relação a isso, que isso não foi conversado diretamente com ele, mas que ele viu e está ciente dessas manifestações do torcedor do Juventude. Inclusive sobre esse ambiente, tá? A única pessoa do departamento de futebol do Inter, da direção mesmo, dos homens fortes do futebol do Inter, que não está aqui é o presidente Barcelos, tá? D'Alessandro está aqui, o executivo de futebol chegou depois, um pouco mais tarde do que a delegação, André Mazuco está aqui, o vice de futebol, José Olavo Bisol, também. Gente, indo para as informações de mercado de transferências. Eu quero começar aqui pelo jogador que a gente até trouxe, que estava sendo emprestado, ou seja, ainda tinha um envolvimento com o Inter. Porém, ele não terá mais, porque ele não será emprestado, e sim, ele rescindiu o seu contrato com o Inter. O lateral esquerdo, Paulo Vitor, PV, que foi contratado, uma das primeiras contratações da gestão do presidente Barcelos. O Inter pagou 6 milhões de reais por 50% do jogador. 25 o Inter pegou do Botafogo, 25 do Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. O jogador não performou, foi emprestado para o Vasco, foi emprestado para o Ceará e não conseguiu render, teve lesão no joelho nesse meio tempo e agora ele está indo para o Farense de Portugal, como a gente trouxe aqui no canal. Só que o Inter não vai estar emprestando o jogador, então o Inter já não vai mais ter nada a ver. O Inter vai manter 50% dos direitos econômicos, mas está rescindindo com ele para ele jogar no futebol português. Gente, vamos lá, uma informação do pessoal do Revista Colorada de hoje é de que o goleiro Antony recebeu sondagens do exterior recentemente, porém ele vai ficar no Internacional. O Zé Maria, que é empresário do Antony, revelou para o pessoal do Revista Colorada que sim, o Antony teve procuras do exterior principalmente, sondagens, não se evoluiu para uma proposta e principalmente depois do Campeonato Gaúcho em que ele foi titular, porque daí depois o Rocher volta da lesão na costela, volta da seleção uruguaia, o Inter contrata o Fabrício para ser o reserva do Rocher quando ele foi para a Copa América, e o Antony se tornou a terceira opção. E ele fez um baita jogo agora, não só pelo pênalti que ele pegou contra o Cruzeiro no empate em 0-0 na última quarta-feira. Ele fez um jogo grandioso, fez outras intervenções bem importantes. O goleiro que vem das categorias de base do Internacional está há anos no clube, mas até pelo que o Zé Maria falou para o pessoal do Revista Colorado, o grande objetivo de carreira do Antony é em algum momento conseguir ser fixado como titular, não por um período, por uma sequência e depois para voltar para o banco, não, do Antony ter uma carreira como titular, quem sabe, do Inter, então eles rechaçaram essa possibilidade e essas sondagens que vieram da Europa. E a grande informação do dia veio agora à noite, com o Inter já aqui na concentração, então não deu pra gente ouvir muito da direção, porque eles estão nesse momento, e no momento que surgiu essa informação, e eles ainda estão, no momento que eu tô gravando esse vídeo, jantando aqui, tá? Bem próximos de uma sala do saguão do hotel em que eu estou aqui na concentração colorada em Caxias. A informação é do Vaguinha e do Felipe Duarte em GZH. O Robert Renan recebeu uma oferta dos Emirados Árabes, e ele deve aceitar essa oferta e deixar o Internacional. Por conta disso, o Robert Renan pediu para o técnico Roger Machado para não jogar amanhã contra o Juventude. Só que, por conta dos desfalques, o Rogel e o Mercado, que podem jogar pelo lado esquerdo, estão suspensos. O Vitão, eu ouvi aqui no bastidor que o Roger não gosta de usar ele pelo lado esquerdo. O Clayton Sampaio
está sendo relacionado pela primeira vez, chegou anteontem em Porto Alegre, acabou de chegar, não teria como chegar e já ser titular. Tá, ele mal treinou para o Roger ver ele de fato, ele tá vindo por uma necessidade, por essa falta de zagueiros que eu citei para vocês. E o Igor Gomes, além do Vitão, também não joga pelo lado esquerdo da zaga. Por conta disso, o Roger pediu pro Robert Renan jogar essa partida e vir para Caxias. Então assim, já que ele veio para Caxias, a tendência é que o Robert Renan jogue. Mas ele tem essa proposta dos Emirados Árabes e pediu para que não jogasse e nem fosse relacionado, mas está relacionado, deve ir para o jogo. E essa proposta dos Emirados Árabes é importante, porque eu já trouxe para vocês aqui no canal, tá? A informação que eu trouxe em primeira mão na época, no dia que foi anunciado o Robert Renan. A taxa de vitrine é 4 milhões de euros com um perdão de dívida do Yuri Alberto. Ou seja, o Inter recebe 4 milhões de euros de taxa de vitrine pela venda do Robert Renan, porque ele pertence ao Zenit, não ao Inter. Ele está aqui numa vitrine, jogando no Inter, e acabou sendo vendido. O Inter pega 4 milhões de euros e perdoa a dívida do Zenit com o Inter pelo Yuri Alberto, que é de 2 milhões e meio de euros. O Inter vai receber 4 e vai perdoar 2,5. Vai ficar 1,5 de lucro mesmo do Internacional nessa situação, 1,5 de euros. Mas pessoas do staff do Robert Renan estão dizendo que essa taxa de vitrine é de 4 milhões de reais. Eu ouvi de uma fonte muito segura do alto escalão colorado, da direção do Inter, que é 4 de euros. 4 de euros, hoje 23, 24 milhões de reais, mas sim, Robert Renan pode estar deixando o Inter nos próximos dias, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima.